Olá de volta, vamos aqui para a nossa terceira aula de trigonometria e dessa vez seremos mais formais. Depois das duas primeiras, onde a gente tenta explicar de uma forma mais simples o que vem a ser seno, cosseno e tangente, vamos agora formalizar um pouco esses conhecimentos. Novamente lembrando que a gente está tratando apenas inicialmente de triângulos retângulos. Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, e aqui vamos desenhar o ângulo reto de 90 graus. E vamos dizer que aqui é o vértice A, então este lado eu vou chamar de A. Aqui é o vértice B, e eu vou chamar então esse lado de B. E aqui é o vértice C, e aqui eu vou chamar o lado C. Além disto, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de B, e aqui o ângulo que eu vou chamar de C. O que vem a ser o seno de um triângulo retângulo? Bom, vamos aqui à nomenclatura que a gente está mais acostumado. Qual o nome que a gente dá ao lado que é oposto ao ângulo de 90 graus? A este lado nós damos o nome de hipotenusa. Enquanto os lados que estão ao lado do ângulo de 90 graus, ou seja, o lado B e o lado C, nós chamamos a isso de cateto. Então, como é que a gente vai pensar o seno? Bom, vamos pensar inicialmente no seno de B. Qual é o seno de B? O seno de B é dado pelo cateto que está do outro lado, e por causa disso eu vou chamar esse cateto de cateto oposto. Então o seno de B será o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que neste caso será B sobre A. Já o cosseno do mesmo ângulo B será o cateto que está ao lado, e por causa disso eu vou chamá-lo de cateto adjacente. Então o cosseno de B será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso específico, eu teria C sobre A. E a tangente de B? A tangente de B é o cateto que está do outro lado pelo cateto que está ao lado. Então, a tangente de B é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Então, esses são o seno, cosseno e a tangente do ângulo B. Se nós pensarmos agora no ângulo C, vamos olhar aqui. Bom, a hipotenusa continua sendo a mesma. Só que agora, se eu estou pensando no ângulo C, qual é o cateto que está do outro lado de C? É este. Então, para C, o cateto oposto é este. Enquanto o cateto adjacente é esse, ou seja, este lado está ao lado do C. Então, para o ângulo C, isto aqui não é o cateto oposto, é o cateto adjacente.
Nesse caso, o que é que nós temos? Bom, quem é o seno de C? Bom, o seno é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de C, vou até apagar aqui que eu risquei aqui. Quem é o seno de C? O seno de C, é o cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o C. Quem é a hipotenusa? É o A. E quem foi o C sobre A? Se nós olharmos aqui, o C sobre A foi o cosseno de B. Então perceba que o cosseno de B é igual ao seno de C. Quem é o cosseno de C? Bom, o cosseno de C é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso é B sobre A. Quem foi B sobre A? B sobre A foi o seno de B. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então nós podemos afirmar, isso é importante, que dado um triângulo retângulo e com um ângulo C e um ângulo B, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o seno de qualquer um dos dois será o cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente pode dizer que o cosseno de um ângulo, seja ele o B ou C, será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente pode ainda dizer que a tangente de um ângulo, seja ele B ou C, será cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essas são as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente. Mas especificamente a gente pode afirmar que o seno de beta é igual ao cosseno de beta, não, né? Estou usando aqui outra nomenclatura. O seno de B é igual ao cosseno de C, ou que o cosseno de B é igual ao seno de C. E as tangentes? Vamos voltar aqui para o anterior. Se a gente olhar aqui a tangente, né? Qual é a tangente deste ângulo? Né? Qual é a tangente de C? Nós vimos que a fórmula da tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? É o C. Qual é o cateto adjacente? É o B. Perceba que a tangente de C é C sobre B, enquanto a tangente de B é B sobre C, um ao contrário do outro. Então o que a gente pode colocar? A gente pode colocar que a tangente de B é igual a 1 sobre a tangente de C, ou que a tangente de C é igual a 1 sobre a tangente de B.